Norte é um município localizado no extremo sul do Brasil, com peculiaridades muito interessantes. É uma pequena restinga que se alonga ao longo do nosso litoral do extremo sul, e ela é banhada tanto pelas águas do Oceano Atlântico quanto pela Laguna dos Patos. Isso faz com que os fundamentos econômicos desse pequeno município de aproximadamente 25, 26 mil habitantes seja baseado na pesca, fundamentalmente na pesca tanto da Laguna dos Patos quanto na pesca da beira da praia, a Praia do Mar Grosso, quanto também da agricultura, da pequena agricultura, especialmente a agricultura da cebola. São José do Norte, com quase 200 anos de história, do início do seu período de colonização portuguesa, é uma cidade tipicamente do período colonial. Por isso mesmo, ela possui um conjunto arquitetônico muito importante, tanto de pequenas edificações quanto de grandes edificações, que são marcadamente daquele período colonial. Entre eles, existem outros mais prédios, que precisariam de um restauro, de uma boa conservação. Infelizmente, os proprietários, dentro da situação que está no Brasil, eles não têm condições, de restaurar esses prédios. E entre eles tem algumas peças, tipo materiais, tipo cimento diferenciado, a telha, que é a francesa, tem a francesa e a portuguesa. Nossos prédios antigos aqui é o que prevalece, O Solar dos Imperadores é um dos prédios, muito lindo, uma história grandiosa, e é do estilo colonial, que acho que seria uma prioridade de restauro, porque é um prédio muito lindo. E eu acredito que seria muito interessante valorizar mais essa nossa arquitetura, Sem dúvidas que a manutenção de uma arquitetura relativamente bem preservada em São José do Norte, desse período colonial, se dá pelo certo isolamento geográfico que essa cidade se colocou ao longo de muito tempo. De um lado, ela faz fronteira com o município do Rio Grande, fronteira através do canal do Porto do Rio Grande, de uma bacia proteica, de um marisma, justamente onde a travessia entre esses dois municípios é feito ou por lanchas ou por balsas. E por outro lado, durante muitas décadas, o município ficou isolado nessa restinga através de uma estrada ainda na época, até então não asfaltada, chamada Estrada do Inferno, justamente pela difícil chegada do litoral norte do estado até o município de São José do Norte. Entretanto, esse isolamento acabou gerando uma certa preservação desse patrimônio histórico, edificado de pedra e cal, como nós chamamos, mas também a preservação de outras referências culturais, para além da arquitetura, para além da pedra e cal, como referências religiosas, como referências de práticas culturais muito interessantes que nós vamos observar ao longo do nosso documentário. A Associação dos Artesãos Nortense, ela foi fundada em dia 30 de março de 2001. Atualmente ela compõe 14 artesãs. Todos trabalham ali na Casa do Artesanato, na Hidroviária de São José do Norte.
E todos os trabalhos assim, em crochê, tricô, bonecas de pano, chapéus, enfim, muita variedade de artesanato. A montagem, assim, eu trabalho com sisal, faço umas trancinhas assim, como se estivesse fazendo uma restinha. Podemos colocar as escamas. Eu coloco sempre a maior em cima, que é para poder fazer a pintura do farol. O artesanato para mim é muito importante porque aqui eu me sinto bem, eu trabalho por amor ao trabalho, pela profissão, ele me identifica muito nas minhas peças. Tudo aquilo que eu faço, eu me dedico com carinho, amor à minha profissão. O artesanato para São José do Norte é muito bom porque ele é voltado para a agricultura, que a gente trabalha com a cebolinha feita em crochê, feita em biscuit, e também para a pesca, que é a escama de peixe, tem o camarão, que é feito de biscuit, e os pontos turísticos que levam nas conchas e os pontos turísticos nas madeiras. Certamente o ator social mais conhecido da cidade de São José do Norte foi o artista plástico José Américo Roig, conhecido pelo seu apelido de Zé Meco. Zé Meco nasceu em 1934 e faleceu em 2011, tendo por mais de 50 anos retratado em molduras a sua cidade, a sua grande musa, a cidade de São José do Norte. Era a musa inspiradora, a terra dele era a musa, porque eram os casarios, tudo que fazia parte do município ele retratava. Atividade econômica, cebola, chácara, aí que ele pintava, né? Esses trabalhos tão longe. Casarios, as igrejas, as festas religiosas, a pesca, a agricultura, personalidades da cidade e da região foram os motivos da qual ele mais se inspirava para transportar a sua arte para os quadros da qual ele dedicou décadas e décadas da sua vida desde a sua adolescência. O que ele gostava mesmo é destacar os casarios da terra dele, sempre foi. Os casarios, aí a entrada ali da doca, que a gente chama a boca da doca, mas é nós que chamamos a boca da doca, é a entrada, né, das lanchas, ele pintava muito, porque tinha muito pedido. E ali era o nosso museu. O museu e a Casa de Cultura era ali. Mas termina, né? É ali na praia, né? E aqui ele recebeu do 5º Distrito Naval, ele participou do primeiro Salão de Artes. E muitos artistas participaram do Rio Grande do Sul, de diversos municípios. E ele recebeu uma menção honrosa, porque eram autodidatas, os outros eram todos artistas de escola, né? E ele era um autodidata. Essa aqui foi em 1961. São dos moles. Esse aqui é a boca da doca, aqui é o mole, tá. E o antigo farol que sai ali, quando sai na hidroviária, ó. Aqui seria a Ilha dos Marinheiros lá, e aqui não pegou a Rio Grande, cidade de Rio Grande. Aqui é a saída da doca que ele tinha feito, esse aqui, ó. Os barcos como era da época.
É, aqui é a saída da barca. Isso aqui é descartada, essa parte, né, é descartada. E aí ele fazia esses trabalhos aqui. Ele vendeu muitos desses aqui. O amor que ele sentia pela terra dele era imenso mesmo. Tanto que ele não vivia da arte, né? Ele vivia para a arte, né? A pescadinha é uma coisa, né, cara? É uma pescaria que é o seguinte, tu... Mas pega um peixe de trabalho, mas pega. É um peixe que tá... A construção canaval faz parte da pesca. Eu acho que a pesca sem a construção canaval não existiria, né? Seria uma coisa de muito tempo aí, né, cara? Apareceu aí no nosso... E por aqui, através do pescador, e a gente foi aperfeiçoando a construção canaval, porque eu acho que há um tempo atrás eles mesmos pescavam e construíam seu próprio barco, né, cara? E alguns foram aprimorando, aperfeiçoando, né? E ela vem se melhorando até hoje, que no caso, né? Um tempo atrás era só construção nova. Hoje a gente faz reparo de barco também, porque não tem tanta construção nova de barco. A gente faz isso já de berço, né? De pai para filho, e a gente aprimorou mais ainda, aperfeiçoou mais, porque as coisas vão se aperfeiçoando, né? E, na verdade vai evoluindo em maquinário e tudo, né? E a gente já tem... A gente foi criado nisso, na verdade, né? Cara, eu tô com 37 anos, com 12 anos e 13 anos, sempre trabalhei nisso. O processo é bem diferente, né? A construção nova do reparo, remendo é mais simples no caso, né? A construção nova se chama mais o construtor naval, né? Que lida com projeto e que pega lá de baixo, né? Reparo é mais fácil um pouco, né? Fazendo uma forma, que no caso, né? Eu faço uma forma, tiro a medida para depois vir com a chapa aqui e pôr no lugar. Tem essa aqui, ó. Todos é feitos assim, no caso. E é uma lancha de passeio, é um barco de passeio de 11 metros.
11 metros e ele é um barco para andar na lagoa, aqueles patos no caso, né? São José do Norte é um município que a principal fonte de renda é agrícola. É da cebola, praticamente da cebola, tem um pouco de arroz, mas a maior renda das pessoas daqui é da produção de cebola. E da pesca artesanal, em anos que produz peixe, aí tem muitos pescadores. Eu tenho 55 anos e me criei plantando cebola. Meus avós também, meus pais, vêm dessa cultura da cebola. Nós até tivemos aqui em São José do Norte o título da capital mundial da cebola, por uma grande área plantada, né? Tivemos até uma indústria de beneficiamento de cebola, que foi a antiga Prograsa, né? Uma estatal, que hoje não está funcionando mais, mas a cebola no São José do Norte ainda é o carro-chefe, ainda, uma das principais culturas do município, né? Que consegue ainda alavancar o município. Desde a origem do município, a agricultura é a principal fonte de renda, que começou lá em 1800 com trigo. As primeiras culturas daqui foi trigo, depois passou alguma coisa de arroz. Já em 1900 os açorianos começaram com a cebola aqui. Então tem mais de 100 anos que produz cebola aqui e o pessoal tem uma cultura. E a nossa cebola se destaca pela qualidade, pela pujança do suco dela, né? Devido nós ter uma área aqui de bastante luminosidade, a nossa cebola ainda é bem aceita no interior do país. Aí. Quase todas as casas têm uma horta que é mais para segurança alimentar, mas tem um outro alimento que o pessoal usa aí que é usado como pastagem também, que é cultural aqui, que se adaptou muito bem à nossa região, que é feijão miúdo. E depois temos arroz, que tem em torno de 2.000 hectares de arroz que é plantado aqui no município. Milho também, que é para subsistência, para o gado, para a galinha, para o porco. O feijão miúdo é uma das plantas muito benéficas para a nossa produção, porque nossos solos aqui são solos rasos, de baixa fertilidade, e o feijão miúdo vem agregando, além de fixar nitrogênio no solo, ele é um grande controlador de invasoras.
seu programinha. Bola para Miro. Recolheu, abriu para a zaga. Vai agora, tentou a tabela com Miro. Ingressou na boca do gol para a Faria. Saiu o goleiro. Futebol, alegria do povo, continua servindo para desabafar um pouco o sofrimento do povo brasileiro. Bola pra frente! Tem que tirar o batuque pra frente. Pode ir. Desde os anos 30, pequenos clubes de futebol comunitários foram sendo fundados nas comunidades interioranas de São José do Norte. Clubes esses fundados, organizados e mantidos pelo trabalho dos pescadores, das pescadoras, dos pequenos agricultores, das famílias, que foram arregimentando parte dos seus rendimentos, que foram construindo pequenos salões, pequenos clubes, bem como construindo pequenos campos de futebol de várzea. Pai nosso, sai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bora. O Campeonato Amador Nortense, né, ele está completando no ano de 2018 60 anos. Né. A cidade vive em torno, né, as comunidades, né, disputam, né, trabalham em virtude dos clubes, né, em benefício dos clubes. Né, tem uma importância muito grande dentro do município, porque traz gente de fora para o município também, e muita gente que jogam aqui, né, se destacaram no Campeonato Amador, passaram por profissionais. Né, foi feito na década de 80 a seleção nortense, né, que teve confronto contra o Brasil de Pelotas, contra São Paulo, contra a Juventude, né, pela qualidade que sempre teve no Campeonato Amador Nortense, né, onde tinha muita rivalidade nas locais, né, nas localidades, onde tinha clássico, né, da Barra com a quinta secção entre Barrense e Beira-Mar. Aí na região do Pontal, que é a minha origem, pontalense e Cucuruto. Aí tu pegava na cidade aqui Liberal e Bento, Ferrari e Bento. Aí pro interior tem Bom Sucesso e Oriente, Capivara e Varzense, Bujuru, Bujuruense. Então isso movimenta muito o nosso interior nesse aspecto, né? De ter essa rivalidade gostosa, né? Onde todos eles se dão bem, mas se dedicam nessa parte dos jogos. Nós tivemos um campeonato amador que ele começava em maio e terminava em dezembro, né? Um campeonato longo. Hoje, pelo número de equipes participantes, é um pouco mais curto. Mas durante esse período que não tem o campeonato, tem a parte de contratação, a parte de o time do Oriente buscando jogador no Barranco, que isso não acontecia uns anos atrás por essa rivalidade. Então isso é muito gostoso, né? Tu sai na rua, tu vê eles falando que contrataram o jogador dali, vão buscar jogadores em Rio Grande, então a comunidade se envolve muito nisso. Com 36 times no campeonato, hoje tem 6. 36, hoje tem 6 times no campeonato. Pra tu ver como era o futebol. Mas ninguém ganhava nada, o cara comprava chuteira para jogar, comprava tudo. O cara comprava botina, comprava tudo, ninguém ganhava nada no futebol. Jogava só no amor à camiseta. Eu peguei a jogar com 14 anos, fichei, joguei até os 46 anos e estou jogando até hoje veterano ainda. Nós temos um documento que ao decorrer dos anos foi diminuindo o número de clubes. Nós fomos saber por quê, né, também que chegou num número inferior aos últimos anos. Porque foi se terminando um pouco da pesca também, né? E quando não tem peixe ou não dá muita cebola, os times acabam fechando ou acabam diminuindo. Então tem muito a ver com essa parte da economia também, que tomara que consiga, né, ao decorrer dos anos voltar a ter um pouco mais de peixe na nossa lagoa, a cebola melhorar um pouco mais para que volte, né, essa rivalidade no nosso interior.
José do Norte, ela faz fronteira com a cidade do Rio Grande, com a antiga vila de São Pedro, que foi sede de um dos maiores portos de escravidão, de exercício de escravidão de toda a América Latina. Isso faz com que a nossa cultura local ela não seja exclusivamente de origem portuguesa, mas de várias culturas que historicamente foram silenciadas. É importante salientar que a região de São José do Norte foi permeado por vários núcleos habitacionais de povos escravizados que acabaram formando comunidades quilombolas ao longo desses últimos séculos. Tudo isso aqui foi colocado no documento para a Fundação Palmares para ela nos enfiar a certidão de auto-reconhecimento. E essa figueira é parte disso. E os meus antepassados diziam que pegava essa figueira aí, cortava os morenos aí e fazia todo o movimento. No caso, era uma grande distribuição de escravos e vinha todo mundo para cá. Ali mesmo, naquele lugar ali, era senzala que chamava, naquela área ali. Ali adiante também tem a eira, onde nós vamos ver depois, onde usavam os escravos, que batiam as grandes quantidades de grãos e trigo, tudo fazia trabalho. Tinha uns para trabalhar e exerciam também aqueles outros como para vender, né? Então queria que tinha um grande movimento, como que era uma distribuição de muitos produtos também. Essa argola aqui, isso aqui usava para prender o pescoço dos morenos. Tu imagina se eu ter alcançado esse tempo, como é que seria? Eu não me imagino num troço desse, como é que pode tu ter que massacrar alguém para ter alguma coisa. Essa é... Existe isso aqui, cara. E ainda tenho a senzala, tem um monte de negócio aí. Não tem que ter medo dessa história, tu tem que valorizar isso, porque se tu chegou aqui, se nós, netos chegamos aqui, por causa do desempenho e da força de vontade que os nossos antepassados tiveram lá atrás, para nos manter, para manter essa história, para nos manter como geração, principalmente no Brasil e aqui nessa região. Isso não é um privilégio simplesmente daqui, né? É do Brasil inteiro. Isso precisa ser dito que tu tem um índice alto de negros no Brasil ainda que chega a ser 50%, e eles sobreviveram a tudo isso, é uma raça e uma população muito forte. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo disso, tem que te orgulhar de ter conquistado também tudo isso e estar aqui até hoje. Eu olho com um troço desse assim, o ponto que a gente, para ser alguém, tinha que estar massacrando os outros, um troço... E tu olha para isso aí, eu não vejo assim fundamento quando fala que vão vir cá na minha propriedade para ver um troço desse aí. O cara... Eu sou moço mesmo. Quando o Flávio aí, senão... Porque meus antepassados, se eu for me lembrar, que é o que eles falavam aí de antigamente, que faziam, isso aí tá dizendo aí, ó, tá queimado ali, aqueles quadrados ali, eu tenho um buraco ali, aonde traziam as vacas, as ovelhas, enfiavam para dentro, cavaram na volta, levantaram o murão assim, cavaram na volta, traziam as vacas, o gado, as ovelhas, botavam eles com os couros na volta por cima. Sim. Todo mundo cuidando o gado ali dentro da mangueira, claro, não. Lá para onde tu fala que Pedro Osório só fazia até as coisas era com pedra, né? Aqui como não tinha, se um troço pleno e não ter árvore, botava eles ali. Meu avô mesmo dizia assim. E eu mantenho até hoje. Elas já existiam certamente, elas são muito antigas. Mas eu acho que a maior parte foi plantada, né? Tu acha? Eu acho que a figueira tem qualquer lugar mais assim. Eu não tenho na minha propriedade lugar nenhum que tem tantas figueiras juntas. Isso aqui foi os restos mortais de tijolo que sobrou da construção da casa, isso é tudo do tempo deles aí. Quer dizer, tu olha aqui, é tão novinha as minhas laranjeiras do tempo dos escravos, tu olha o jeito que elas estão aqui, ó. Olha, era um tronco, coisa mais linda. Essa é uma laranjeira? Isso aqui é tudo laranjeira, do tempo deles, dos meus... Tá, tu olha o que sobrou delas, ó. Não é o pé. O que 100 anos, cara? Isso aqui tá de 200. Aqui, olha o que sobrou os pés. Como é que tá ficando, ó. Ela tá viva ainda, né? Oi, mete laranja. Mete laranja ainda. Quer dizer, olha aqui pra te ver como é que é o tempo todo plantado. E essa pata de vaca, tu já viu falar em pata de vaca? Isso aqui tinha um arsenal aqui que é onde usava como
não tinha remédio, cara, então usava como um centro. Dali daquele lugar para cá, essa voltinha aqui, ó, era um centro de onde mantinha as ervas de chá. Claro. E ali do outro lado, ali as escravas tinham, era o pátio de porco, onde era o chiqueiro de porco. Elas vinham se desbruçavam no tal coqueiro ali, era um canudinho para cá. Meu avô que dizia, era um risquinho para cá, um quadradinho, o outro para lá, era tudo chiqueiro de porco. E aqui foi botada a era, ó, 1882, ó. Ele já era um coqueiro desse tamanho aí, ó. Nossa. Não sei quem, uns disse que era... Aqui onde tinha os chiqueiros de porcos, né? Era um ponto de referência. Ali ficava as ervas, o canto das ervas de chás, né? Que tinha, aqui era o chiqueiro de porco. Aqui era a criação dos porcos. E lá no fundo da horta ali é onde enterrava as crianças recém-nascidas, né? Dos escravos, das escravas, eles pegavam e enterravam tudo no fundo da horta. Sim. Por isso que a lenda diz aqui na minha propriedade que não podia vir aqui no fundo entre 2, 3 horas da manhã, que tinha criança chorando, tinha um monte de negócio. Uma das coisas que eu até não falei isso em outras oportunidades, mas agora me sinto na liberdade de poder falar, é que vamos invertir esses papéis, vamos invertir esse negócio. Vamos supor se tivesse acontecido com os espanhóis, com os alemães ou com os portugueses, eles resistiriam isso? É uma pergunta que eu me faço. Será que eles resistiriam isso? Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria Madalena cruzou o manto, cruzou o panto, e impine panto, nem de noite nem de dia. Veio Jesus encarnado na Virgem Maria, a Virgem Maria prometeu de nos curar e a todo devoto coração alegrar. Luís, te botaram quebrante, te botaram uma moléstia, te rogaram uma praga, te fizeram uma feitiçaria, te fizeram uma bruxaria, te botaram um olhar de raiva, te botaram um olhar excomungado, o mal que se encontra no teu corpo, na tua casa, nos teus caminhos. Existe um conjunto variado do universo cultural que diz respeito às crenças. E em São José do Norte é muito interessante de perceber o quanto as matrizes afro-brasileiras, das religiões afro-brasileiras, elas têm um peso muito significativo. Seja através de benzeduras, seja através de receber um axé, seja através do recebimento de uma força sobrenatural. Então, essa crença, esse universo de crença, ele envolve também determinados aspectos que dizem respeito à vida material. Maia. Quem é essa? Marcelinho. O pai Benedito foi assim, uma noite sim, uma noite não, aparecia. Eu sempre, como eu te contei a minha história, né? Eu sempre dormia assim, na época, né? No início da minha vida, era a luz, era luz de vela. Apagava minha velhinha, né? Entrou aquele clarão, naquele clarão que entrou dentro do meu quarto, como se fosse uma luz. Ele chegou, tocava em mim e dizia assim para mim, assim, te acorda, amanhã vai vir uma criança para tu atender. Não diz que tu não sabe, diz que tu sabes dizer. E como de fato, chegava no outro dia, chegava a criança mesmo. E eu tinha um momento que eu me esqueci, na noite, que ele veio e me ensinou. Aí no momento que aquela criança chegava, que eu botava na frente do altar, não demorava muito, parece assim que vinha. Às vezes tem amigas minhas que chegam aqui, estão conversando comigo,
e aquilo tá, aquela voz que me fala no meu ouvido, e eu digo, aí eu pergunto, escuta, tu tá bem? Tu não tá sentindo isso, não tá sentindo aquilo? Então, como é que a senhora sabe? Eu digo, ai guria, faz um banho de descarga, faz isso, faz aquilo, então eu ensino como fazer. E chá pro estômago, como a espinha caída mesmo que eu benzo muito, aí eu mando tomar um chá. Eu tenho a mania, a fé que eu tenho do azeite de dendê. Quando benzo as pessoas, eu já faço a massagem com dendê, eu faço todos os exercícios que é necessário. Eu pego 3 galinhos de arruda, eu pego o rosário, que eu tenho rosário, né? E é o que eu faço. E também tenho meu livro de orações, então eu benzo do meu jeito, né? Eu faço minhas preces, minhas coisas do meu jeito. E depois que a pessoa sai, vai embora, aí eu pego meu livrinho de oração, assim, a velhinha está sempre acesa, e aí eu faço mais uma prece, faço meus pedidos, e graças a bom Deus, meus orixás, eu consigo. Hortência é um devoto a Iemanjá, né? E por que a festa de Iemanjá em São José do Norte ela ganha um significado e uma importância ímpar? São José do Norte é uma cidade dedicada à pesca. Então, a devoção do pescador, a devoção da família do pescador, a busca por um sucesso na sua pesca, a busca por um sucesso econômico, a proteção junto ao trabalho ao mar, esses são elementos que acabam justificando, de certa forma, a forte devoção que há a Iemanjá na cidade. Tá limpinho. As festas de São José do Norte, elas têm uma composição visual muito interessante, muito peculiar, né? Que envolve os recursos que a própria cidade e que a própria população consegue acionar. Então essa composição visual ela é feita com panos coloridos, balões, enfim, que é uma mistura de cores, fogos de artifício, que envolve também o som. Quer dizer, então toda essa busca de atingir, né, o fiel, de atingir e de expressar a sua fé através dos sentidos, né, do ver, do olhar, do ouvir.
A cidade de São José do Norte, ela é muito festeira. A gente pode dizer que a população nortense é uma população festeira. Existe uma dinâmica muito interessante que envolve a principal festa da cidade. Na verdade, são duas, que é a festa de Nossa Senhora dos Navegantes e a festa de Iemanjá. Nessas festas, que ocorrem entre o dia 1º e 2 de fevereiro de cada ano, a população participa de um modo geral, independente do seu credo, do seu culto religioso. Então, por exemplo, para a Igreja Católica, na festa dos Navegantes, não há necessidade de se jogar nada ao mar. E, no entanto, o que a gente vê são os fiéis, jogando ao mar, fazendo os seus pedidos, flores, sabonetes, perfumes. Isso diz respeito ao universo cultural afro-brasileiro. Então, a gente vê esse hibridismo e esse sincretismo muito presente. Pela nossa diocese, que ela abençoe os nossos padres.